Mais um dia, mais um capítulo da Bíblia. Vamos para o segundo livro de Samuel, no capítulo 4. Um capítulo pequeno, mas tem várias lições para a gente tirar hoje. Esse é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias estamos aqui às 6 da manhã. Todos os dias, esperando você, com a Bíblia aberta, para estudarmos, para crescermos espiritualmente. Acorde. Comece o seu dia com a palavra de Deus, leia o capítulo do dia, participe também do programa Reavivados. Muitas pessoas levam o programa para o rádio, não é? Ou gravam ali, levam para o rádio, escutando o seu programa para a mídia, né? Hoje a gente não tem só rádio, não tem pouca coisa no carro, né? A gente pode ouvir o programa, pode ouvir através do YouTube. Nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você encontra todos os programas anteriores, desde Salmos até Malaquias com o pastor Fávero. Depois eu peguei o programa com Lucas 22 e até agora. Então você tem aí uma porção de capítulos para ver, rever, mandar para os amigos. Algumas coisas que tocam mais nosso coração, há outras que a gente precisa se aprofundar um pouco mais. Está tudo ali no YouTube, você pode se inscrever ali no canal, você também pode compartilhar com os seus amigos, clique lá no sininho para receber as novidades, tá bem? E eu quero falar agora do Facebook. No Facebook, na página da TV Novo Tempo, nós estamos lá como os outros programas também. E todos os dias à meia-noite tanto no Face como no YouTube, um novo programa vai para o ar. E tem muita gente que ouve e vê o programa à noite, ali na meia-noite e pouco e tal, uma hora depois acompanham de novo na televisão e vem mais uma vez durante o dia. É ótimo estudar a palavra de Deus e gravar as histórias. Estamos aqui em livros de histórias, às vezes eu fico contando a história toda e tirando as lições, porque tem muita coisa, tem muita história, a história do povo de Israel, de Saul, de Davi, depois vem Salomão e outros reis, e vamos caminhando dessa forma até chegarmos nos livros poéticos, que são livros bem interessantes. Quero agradecer ao NASP, ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui em São Paulo, na Zona Sul, que nos propicia esse lugar para as nossas gravações desta temporada. Um local muito agradável, vale a pena conhecer, é um oásis mesmo aqui nesta região de São Paulo. Nós também teremos agora, você vai ver, um resumo do capítulo. Estamos no capítulo 4 do segundo livro de Samuel, e você vai ver um resumo ilustrado. Sempre tem umas 2, 3 lições para você aprender a respeito do capítulo. E agradecer já os nossos parceiros lá do norte, que fazem isso com o coração aberto, de uma maneira bastante generosa, para que mais pessoas possam ter contato com a palavra de Deus de uma maneira diferente. Então fique agora com este resumo. Em 6 de outubro de 1996, o jornal New York Times publicou uma história chocante. Chris Carey tinha apenas 10 anos em 1974, quando foi sequestrado por David McAllister. Durante o tempo em que esteve em cativeiro, o garoto foi torturado e abandonado depois de levar um tiro na cabeça. Porém, o que o sequestrador não podia imaginar é que o menino não morreu. Um grupo de policiais o encontrou 6 dias depois. Por causa do tiro, ele ficou cego de um olho, mas não teve nenhum dano cerebral. Quase 30 anos depois, Carey encontrou McAllister, o qual já estava com 77 anos de idade, cego e agonizando em um asilo, sem contar com o apoio de qualquer amigo ou membro familiar. Surpreendentemente, em vez de se alegrar com a miséria da pessoa que mais o fez mal em toda a sua vida, Carey se solidarizou com a situação de seu sequestrador, e ao ouvir o pedido de desculpas de McAllister, disse que a partir daquele momento não haveria nada entre eles, nada além de uma nova amizade. O discurso da amizade parece ter sido realmente sincero, pois Carey passou a visitar McAllister frequentemente no asilo, onde lia passagens bíblicas para ele. Embora tal atitude vá na contramão do que se vê na sociedade de hoje, todo leitor da Bíblia deveria ter como objetivo desenvolver a capacidade do perdão e do respeito, mesmo por seus inimigos. No capítulo 4 do segundo livro de Samuel, encontramos mais uma vez o caráter de Davi diante da miséria na vida de um inimigo.
O texto narra a ideia que 2 homens, que serviam as tropas do rei Saul, tiveram de matar o rival de Davi, na esperança que tal atitude fosse recompensada pelo novo rei. De forma covarde, eles assassinaram o descendente de Saul. No verso 8, lemos o encontro deles com Davi. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e de sua descendência. As coisas não saíram como eles esperavam. Davi ficou revoltado com a notícia e, por causa dela, eles foram mortos diante do povo. No meio de tantas tragédias, este capítulo nos lembra mais uma vez de que morte só gera mais morte e dor só gera mais dor. O melhor caminho diante de um inimigo é buscar forças em Deus para perdoá-lo e tratá-lo da forma com que gostaríamos de ser tratados. Muito bem, sempre temos lições, não é? Maravilhoso. Agora nós vamos para um curto intervalo, oportunidade que você vai ter de conhecer os outros programas da TV Novo Tempo. E eu espero você aqui para o capítulo 4 do 2º livro de Samuel. Muito bem, voltamos. Agora você teve um panorama aí, um pouquinho de alguns programas, de algumas das programações também da TV Novo Tempo, que está com uma nova grade, programas novos. Nós estamos com meia hora na TV, temos este clipe musical que aparece no final do programa. Também temos um resumo com ilustrações do capítulo do dia. Muito interessante isso. E é uma alegria podermos contar com tanta gente ajudando o programa. Temos que mandar um abraço especial aqui para os Anjos da Esperança. Que Deus abençoe você, sua maneira generosa de poder contribuir para que a Rede Novo Tempo possa cumprir o seu papel. Todos os dias, 24 horas por dia, nós estamos no rádio, na TV, estamos nas mídias sociais também, onde você pode compartilhar os programas, rever em qualquer, ou vê-los em qualquer parte do mundo, em português e em espanhol. Estamos aí pregando o Evangelho e fazendo a nossa parte. Obrigado a você que apoia, eu também sou o Anjo da Esperança. Bem? Bom, neste capítulo, agora é um capítulo curto, tem praticamente uma história, um momento, mas vamos ver algumas lições que podemos tirar daqui. Só relembrando, Abner era o comandante das tropas de Saul. Bom, Saul morreu, então Abner, quando viu que Davi estava sendo coroado rei de Judá, em Judá, ele correu e coroou a Isbosete, filho de Saul. Só que era um rapaz que não tinha nenhum preparo, aliás, ele já tinha 40 anos, né? Mas não tinha nenhum preparo, ele não tinha força, pulso para dirigir a Israel. Ele, na realidade, é quem dirigia Israel. Abner era muito astuto, ele conseguia andar nesses meandros todos, tanto é que foi lá fazer aliança com Davi e acabou morrendo na volta nas mãos de Joabe, cujo irmão ele tinha matado numa das batalhas. Foi uma vingança mesmo de Joabe. Joabe era tremendo também. Bom, aqui então Isbosete sabe ou fica sabendo que Abner tinha morrido. Bom, o seu chão desapareceu. O problema é quando a gente deposita toda a nossa confiança cega nós devemos confiar, né? O marido deve confiar na esposa, a esposa deve confiar no marido, nos filhos, nos pais, tem que ter confiança no namoro, na amizade, confiança no trabalho, isso é super importante. Só que quando a gente transfere a nossa vida, né, as nossas decisões para alguma pessoa, transfere que não Deus, a gente pode passar alguns, como diz o nordestino, perrengues tremendos, né? A gente passa por situações muito difíceis, muito complicadas, quando você transfere o seu poder de decisão.
Então, eu conheci uma mulher que ela dizia assim, na minha opinião, o que você acha? Era bem confuso o que ela falava, né? Era alguém que não queria nenhuma opinião de ninguém, né? Aqui eu estou falando de alguém que queria a opinião, porque não sabia o que fazer. É aquele quadro da TV muito antigo em que uma pessoa concordava com o marido que reclamava, depois vinha a esposa, contava a verdade, assim, você também está certa, e não, mas você também está certo, e de repente uma terceira pessoa aparece e diz, como? O senhor diz que um está certo, depois diz que o outro está certo, e ele diz assim, não, você também está certo, então todo mundo está certo, não tinha opinião. Esbozete era mais ou menos assim, não tinha opinião. Deixava a sua opinião para uma outra pessoa. Isso é um perigo muito grande. Só Deus é que pode dirigir a sua vida, mais ninguém. Nem um dos apóstolos, né, que já descansou, está no pó da terra, o fôlego da vida dele está com Deus, mas ninguém pode ser o seu intercessor a não ser Jesus. Ninguém tem capacidade de dirigir sua vida. Nós devemos nos render, né? A Bíblia até diz, nos chocar na rocha, não é? Quebrantarmos o nosso coração, o nosso orgulho diante do Senhor. Então, desta maneira, Isbosete estava cometendo um tremendo erro. Quando soube que Abner estava morto, o seu chão desapareceu. Por quê? Ele depositava tudo. Ele era um rei que perguntava todas as coisas para Abner, que era mais velho, era mais experiente. Ele foi quem o coroou, devia isso a ele, porque se Abner não tivesse feito isso, não haveria um rei na casa de Saul. E você sabe das guerras, das brigas, lá no capítulo 3, né, começa assim, né, o 2 termina, ou o 3, que é o mesmo verso, né? Houve muito tempo lutas entre a casa de Saul e a casa de Davi. Enquanto a casa de Saul se enfraquecia, a casa de Davi se fortalecia. Isso foi com Isbosete. Ele não tinha condições de ser rei. E ainda mais, sem tomar nenhuma decisão, deixando decisão para os outros, isso não pode acontecer. As pessoas têm uma individualidade, ninguém deve se arvorar sobre outra pessoa para dirigir a sua vida. Isso que nós temos aqui, a nossa consciência, o nosso ser, é alguma coisa muito nossa, muito particular. Podemos até errar, mas nós precisamos tomar as rédeas da vida e entregá-las a Jesus. É muito importante isso. Eu quis frisar bem isso. Isso é uma coisa muito importante que eu captei aqui neste início do capítulo. Morre quem tomava decisão, agora o que eu vou fazer? Temeu. E ele tinha 2 servos, ou 2 capitães das tropas, estavam abaixo de Abner. Então eles já pensaram o que fazer, né? Vamos ficar debaixo desse rei que não toma nenhuma decisão? Lógico que eles também tomaram uma decisão errada, que foi equivocada. Eles pretendiam matar o rei e foram à busca do rei. E o encontraram numa situação assim muito tranquila. O rei estava dormindo na hora mais quente do dia. É assim, né? Não trabalha, dorme, né? Dormir. Um rei, eu posso dormir. É alguém que estava completamente despreparado para a função. E o encontraram no seu quarto, como se fosse entrar na casa para pegar alguma coisa, e mataram este rei de Israel. Antes, um pouquinho aqui, se conta a história de alguém que tem um nome muito parecido com ele, Mefibosete. Ele é Isbosete e tem um outro que é Mefibosete. Este era filho de Jonatas, portanto, sobrinho de Isbosete. Jonatas tinha um filho que se tornou deficiente de alguma maneira, não é? Com a falta da articulação de um dos pés, porque quando se soube que Abner tinha morrido, então imediatamente a ama deste Mefibosete o tomou para fugir, para escondê-lo, porque ele seria o próximo da lista, que seria morto, porque da linhagem de Saul ele que sobraria, tirando Isbosete. E na correria ela deixou a criança cair, tinha 5 anos, e ela teve uma deficiência na perna. E por toda a sua vida agiu assim. E essa história é contada aqui porque Mefibosete vai aparecer logo que, depois no próximo capítulo e nos próximos capítulos, que Davi é coroado, então o rei de todo Israel. Ele esperou 15 anos por isso, para ser coroado
desde que ele foi ungido até aquele momento. 15 anos se passaram e ele esperou calmamente. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Esses dois servos, o Baaná e o Recabe, que mataram a Isbosete, queriam agora fazer uma média com Davi. Lembram-se que outros que tentaram fazer uma média com Davi saíram mal, né? Então eles cortaram a cabeça de Isbosete e caminharam bastante para mostrar a cabeça do inimigo, não é, de Davi para ele, esperando receber uma posição. Eles viram uma oportunidade. Abner não está aí para defender Isbosete. Abner foi lá para fazer um acordo com Davi. Ele morre. Então, para nós não morrermos também, vamos cortar a cabeça desse infeliz, deste rei fantoche. E desta forma nós vamos levar para Davi e ele vai nos premiar. É bem interessante, né? Vários aí estavam fazendo isso. Desculpe. Muitos fazem isso hoje também. Né? Falam dos defeitos dos outros para que eles possam ser chamados no lugar dos outros. Muitas pessoas torcem para que outras pessoas errem, para que elas possam ocupar o lugar. Aproveitam circunstâncias. Frases tipo assim, se fosse meu filho seria diferente. Né? Se fosse comigo eu não agiria assim. É muito fácil falar de uma coisa que não está acontecendo com a gente, né? No calor de uma situação, no calor de um momento difícil com um filho, uma filha que traz a notícia, papai, mamãe, estou grávida. Então, há duas situações, né? Ou você expulsa a menina de casa, ou você a trata com carinho. Né? Às vezes você não expulsa, mas não a trata com carinho. É o momento que ela mais precisa de um abraço, precisa de paz, é um momento difícil, né? É um momento quando o seu filho desmancha o namoro, não é? Ou a namorada desmancha, ele volta para cá, volta triste. E se pais olham para esse menino, isso aí vai passar, isso aí não é nada, isso aí vai passar. Se fosse comigo, você tem que ser homem. Então é fácil a gente não viver o que o outro está passando e dizer como é que ele tinha que se comportar. O melhor conselheiro é aquele que não diz para você o que você tem que fazer. O melhor conselheiro é que ajuda você a descobrir um caminho para enfrentar uma situação ou outra. Portanto, se você está nas mãos de um conselheiro ou de uma conselheira que tem agido assim, que eu espero que isso não aconteça, que as pessoas são treinadas para isso, são capacitadas para agirem dessa maneira, fuja desta pessoa. Não precisa nem ser um profissional. Pode ser um amigo que diz, não, agora você tem que fazer isso, agora você tem que desmanchar com a menina, agora você tem que fazer aquele curso. Não, vai lá que dá certo, você tem que ir lá, conversa com o rapaz, é agora que você tem. Eu tenho que deixar minha vida na mão de outro. É o caso de Isbosete, que deixou o tempo todo que Abner tomasse as decisões por ele. Ora, que indivíduo é esse? Não é uma pessoa, não é um ser humano isso. Isso a gente desaparece para que outro diga o que eu tenho que fazer. A busca de outro. Então, o conselheiro, ele não trabalha assim. O bom conselheiro encontra com você um caminho. Ele vai abrindo portas, ajudando a abrir portas, né? Às vezes alguma coisa, um clique, uma chave que ele mexe, e aí você acorda, às vezes não gosta, vai embora, não quero mais saber porque mexeu numa coisa que doía. Não, trabalha aquilo. Você vai encontrar um caminho. É você que tem que tomar as decisões da sua vida. Por isso que Deus não invade o seu coração. O Apocalipse de João, lá que João escreveu, ele tem um verso que diz assim, eis que estou à porta e bato. Eu não arrebento a porta, eu não forço a porta. Eu tenho poderes para abrir essa porta, mas não faço isso porque quem tem que tomar as decisões da vida é você. Não dá para terceirizar isso para outra pessoa, é você. Então, esses indivíduos agora, eles vão se aproveitar da situação. Eles mataram Isbosete para diante do rei Davi ganharem alguma coisa. Olha como nós somos bons, matamos. E quando eles chegaram diante de Davi, o verso 8 diz assim, trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, Davi estava em Hebrom, né? E lhe disseram, olha só, eis a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo. Estão dando razões para que Davi os elogie.
teu inimigo, e tem mais, teu inimigo, Saul, teu inimigo, é o filho do teu inimigo, que procurava tirar-lhe a vida. Isso já passou. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor. Mas vocês estavam servindo a ele. Agora mudaram a casaca. Davi tinha que dar um exemplo nisso. Notem que eu estou reforçando sempre essa questão. Davi dando exemplo. Quando Abner morreu, ele não soltou rojões. Não é? Ele foi lá porque ele queria evitar um mal maior, uma guerra maior. Então vou fazer ali minha aliança com ele. Quando Saul morreu, ele não soltou rojões. Por quê? Porque o povo não deve ser educado assim. Alguém que é mau, vamos bater palma, tem que morrer mesmo, não é? Às vezes as pessoas assistem filmes e ficam torcendo para o camarada morrer logo. Muito mal, tem que matar. Não, não funciona assim. Davi tinha uma outra visão. Eu vou mostrar para Israel que eu não estou feliz com a morte de Abner. E isso caiu bem aos olhos do povo, lembra-se? Isso caiu bem aos olhos do povo. Então, aqui nós encontramos dois homens que queriam ter a visão de Davi positiva sobre eles. O que aconteceu com Davi? Davi diz claramente assim, olha, se um veio aqui dizer que tinha matado Saul e ele não saiu vivo, olha, vocês também não vão sair vivos. O que vocês fizeram não está certo. E todos saibam que isto não é uma coisa boa para se fazer. Matar alguém com um propósito assim. O tiro saiu pela culatra. Eu queria muito orar com você nesse momento. Buscar a Deus em oração, essa oração participativa que a gente faz aqui agora, pedindo sabedoria para que Ele dirija a nossa vida. Mais ninguém. Ele dirige a nossa vida e nossa parceria. Vamos orar. Pai querido, entregamos agora as pessoas que estão orando conosco. E elas querem te agradecer neste momento. Também querem levar ao Senhor um pedido, uma solução para algum problema. Agora oramos por todos, por suas necessidades que o Senhor já conhece, acabou de conhecer. Esse programa vai ser repetido e outras pessoas vão orar. Entregamos essas pessoas também nas tuas mãos. Nós queremos que o Senhor dirija a nossa vida. Não queremos terceirizar isso para mais ninguém, a não ser para o Senhor, que é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso mantenedor. Nós confiamos no Senhor e é o único ser a quem devemos entregar tudo o que temos e o que somos, porque o Senhor vai tirar o melhor disso. Dá-nos esta visão, conforta-nos por causa das nossas necessidades e problemas, é o que te rogamos por Cristo. Amém. Aguardo você no nosso próximo encontro, mas fique aí com um clipe muito bonito. Foram tantas vezes que tentei e por muitas vezes eu falhei, mas confesso que eu nunca permiti você me ajudar. Erros que outrora cometi e o passado traz de volta a mim. Persistente tento em vão continuar a ser o que não sou. Mais outra vez ouço tua voz me convidando a olhar para a cruz. Vem me salvar de quem eu sou. Vem transformar e ouvir meu clamor. Clareia o céu, me faça viver a paz que o meu coração precisa em meio à dor. Enquanto existir um Deus protetor, meu coração descansará em teus braços.
de amor.